Por que você deve assistir esse vídeo até o final? Porque talvez algumas coisas que acontecem com você e você não sabe o que é, na verdade é a sua mediunidade se manifestando. Vamos ver os ensinamentos e esclarecimentos de Divaldo Franco sobre os cuidados com a mediunidade. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Os cuidados, pessoal, com a mediunidade são essenciais para que o médium possa desenvolver sua capacidade de maneira equilibrada, saudável, responsável e plena, ajudando assim muitas pessoas. A mediunidade, quando bem cuidada, pode trazer benefícios espirituais e emocionais, mas sem os devidos cuidados, pode resultar em desequilíbrios, desconfortos e até transtornos psíquicos. Então, hoje, um dos maiores médiuns de todos os tempos, Divaldo Franco, vai nos falar desse assunto tão importante, os cuidados que o médium deve ter em relação às suas mediunidades. Eu vou ler a transcrição de um trecho de uma palestra dele sobre esse assunto. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Aos pequenos males, medicações rápidas. Aos males mais profundos, terapias mais cuidadosas. O médium sofre não é porque seja portador de mediunidade, é porque é um devedor perante as divinas leis do cosmo. E a divindade utiliza-se da mediunidade porque a mediunidade é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pela ponte, atravessam todos os interesses que são existentes, tanto pessoas boas quanto más, pessoas devotadas ao bem quanto perversas, pessoas encarnadas como desencarnadas. Por que os médiuns sofrem? Porque são espíritos endividados. Não houvesse a mediunidade, o sofrimento estaria aguardando a pessoa de qualquer forma, como na realidade acontece. É natural que o despontar, o nascer, o aparecer da mediunidade é um pouco doloroso. Como qualquer sentido, quando nós aprendemos a falar, é com muitos erros. Quando começamos a andar, quando temos qualquer experiência afetiva, nem sempre essas ocorrências são agradáveis. Mas por outro lado, em meio às experiências desagradáveis, acontecem coisas maravilhosas. É que nós temos uma tendência a registrar sempre o que dói, o que traz desconforto, o que é desagradável, mas aquilo que nos traz bênçãos, que facilita a jornada, que diminui o nosso karma, nem sequer damos conta dessa ocorrência. Nós temos devedores, mas também temos pessoas que intercedem, que colaboram, que contribuem, que fazem empréstimos, que intercedem no mundo espiritual. Nossos guias, conhecendo nossas dívidas e o meio doloroso de resgatar, intercedem perante Deus, diminuem a prova, dão-nos assistência. No meu caso, se não fosse a mediunidade, eu estaria internado em um hospital de alienados mentais, porque os fenômenos ditos paranormais e antes da mediunidade espíritos mágicos,
fenômenos absurdos, teratológicos, passaria pela perversidade da então psiquiatria, dos métodos religiosos da Igreja Católica, das experiências e má vontade das pessoas más. Quantas pessoas foram destruídas nas perseguições da Igreja Católica através daquilo que é temerário, a Santa Inquisição? Os seres médiuns eram considerados endemoniados, eram perseguidos, queimados vivos, afogados. A Igreja tinha um método para avaliar se era santidade ou se era a perversidade dos maus. Amarrava as mãos e os pés do paciente numa corda e jogava no rio. Se a pessoa afundasse, era culpada, era o demônio. Se flutuasse, era Deus. Claro que ninguém flutuava, porque com as pernas e as mãos amarradas no rio, o natural era que afundasse e que morresse. Esse era o método de examinar os inocentes. Mas quantas Joanas d'Arc que conversaram com a divindade, quantas Bernadette Soubirous e Fátima que conversaram com o Espírito de Maria Santíssima? Aqui em Portugal, aquelas 3 crianças que tiveram a oportunidade de trazer essa mesma mensagem de Fátima, aquela outra criança da cidade de Lourdes, na França e no mundo inteiro, aqueles que trouxeram a santidade do seu coração. Ocorre que o sofrimento decorre das nossas dívidas pessoais. A mediunidade é um expurgatório. Qualquer sofrimento que eu tenha na mediunidade diminui as minhas dívidas como cidadão. Então, eu me recordo dos sofrimentos que passei. Então, eu parto para uma premissa filosófica: se praticando o bem, se dedicando ao bem, eu sofro feitos maus. Que seria de mim se não praticasse o bem? O mal seria muito maior. Mas, ademais, a mediunidade nos oportuniza a alegria de salvar vidas. José Arigó, aquele que operava com uma faca suja e envernizada, salvou mais de 1 milhão de pessoas. Chico Xavier vendeu aproximadamente 40 milhões de livros e salvou diretamente mais de 3 milhões de pessoas com a sua mediunidade. Será que isso não vale? Porque eu, que sou velho, não tenho uma expressão profunda, mas se a mediunidade me chama para ter paciência na dor, é um convite que Deus nos faz em qualquer aspecto da vida. Então, essa teoria de que ser médium é sofrer é falsa. É que o indivíduo que sofre também tem mediunidade para se libertar do sofrimento. A coisa é exatamente o oposto. Eu me lembro das experiências que passei e hoje, aos 96 anos, se eu não fosse médium, será que eu teria chegado a esse instante? Eu tive parada cardíaca, atestado de morte cerebral. Eu tive tentativas de suicídio 3 vezes fatais. Eu não sei nadar. E certa feita, eu tinha 18 anos, morava perto da praia, na Cidade Baixa, e percebi que o meu quarto estava incendiado. As labaredas cresciam, tocava um fogo terrível no meu colchão. Eu então pulei da minha cama para a que estava ao lado, que era do Nilson. Abri a janela, saltei e procurei o mar como saída. Entrei pelas águas do mar, ali no Cantagalo, na Cidade Baixa. E quando Nilson percebeu que eu estava com aparência diferente, no estado alterado de consciência, ele foi atrás de mim e viu-me entrar no mar. Então ele, que era um excelente nadador, tinha medalha de ouro de natação, nadava muito bem, atirou-se às águas e salvou-me, puxou-me para fora. Quando eu estava sentado na areia, eu voltei ao normal. Não tinha a mínima noção do que havia acontecido. Ele então me disse que é loucura. O que é que deu na sua cabeça para você procurar o mar? Eu disse, mas eu me lembro do incêndio. E ele me perguntou qual incêndio. O nosso quarto.
foi devorado pelas chamas e eu fugi. Mas era o espírito mau que desejava a minha desgraça e que me levou ao mar. Na visão comum, se eu não tivesse a presença dele que me salvou, teria sido um suicídio a mais. Quantos suicídios são provocados por espíritos maus? Então eu digo: fulano cometeu suicídio. É o suicídio da minha mágoa, da minha paixão, do meu ódio, e foi suicidado quando espíritos maus nos induzem à prática do suicídio. Então, a mediunidade é uma porta maravilhosa para nos libertarmos do mal, daquilo que nos persegue, do nosso karma. Ainda hoje, eu dizia há poucos minutos, até eu tive uma alegria incomparável, porque durante as horas, se eu não tenho o que fazer e toda hora eu tenho alguma coisa a fazer, eu então faço meditação. Fico repassando minha vida para ver se tem algo que eu possa reparar, se tem alguma coisa que eu possa ainda melhorar antes de viajar, porque depois que viajar não tem jeito. Aí eu agradeço a Deus, então eu começo a me emocionar, porque Deus me dá a oportunidade da minha vida não ser vazia. Eu tinha apenas 96 anos, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí eu me comovi e comecei a chorar, de emoção, por ser médium, por chegar alguém junto de mim com a alma estraçalhada de dor e com 2 palavras: você vai viver eternamente. Nada vai destruir a sua vida. Ame a você mesmo. Se você não tem coragem de amar a ninguém, ame a você mesmo. Está com vontade de se vingar? Vingue-se fazendo o bem. Cultivemos esta alegria da nossa fé religiosa com uma alegria imensa. Quanto é bom ser bom! Como é maravilhoso encontrar alguém que a gente não lembra e dizer assim: ai, naquele dia aquelas palavras que você me disse mudaram a minha vida. Eu pergunto: para melhor? Oh sim, daquele instante em diante eu sou melhor. Alguém dizendo assim: minha infelicidade, a culpa é sua. A traição que eu sofri foi você, porque você fez isto, fez aquilo comigo. Daí, a mediunidade é a bênção mais grandiosa da vida. Para concluir isso, que é tão bonito e tão longo, Chico Xavier um dia me disse que ele estava para morrer. Então, ele sentou na porta da cozinha e veio seu guia, Espírito Emmanuel, uma entidade veneranda. E Chico Xavier disse assim: meu irmão, eu estou morrendo. Se eu morrer hoje, o senhor me recebe aí no mundo espiritual? O guia disse: não tenho tempo, e foi embora. Ele disse: mas que horror, dediquei minha vida toda e ele não tem tempo? Nisso veio o espírito de Sheila, a enfermeira tão generosa. Chico disse: ó Sheila, se eu morrer hoje, você me acode quando eu chegar aí? Ah, Chico, não posso, tenho um compromisso com Emmanuel. Ele disse: mas que horror! Nisto chegou o doutor Bezerra e o Chico já estava desesperado, com falta de ar e tuberculose. Ele disse assim: meu irmão, se eu morrer hoje, o senhor atende a essa besta? Doutor Bezerra disse: olha, eu não fui veterinário, mas vou ver o que é que faço. E está aí, o Chico morreu com 92 anos de idade, salvando milhões de vidas. A minha, talvez a de algum de vocês, que leu uma mensagem dele ou que está renovando a sua vida. Daí, a mediunidade é uma bênção, como chamava o apóstolo Paulo, carisma. Cuide da mediunidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!